Nesse vídeo agora eu vou comentar duas carteiras de seguidores que me mandaram bem interessantes. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e neste canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente em renda variável. Então se você gosta desse conteúdo, já pode dar um like e me segue no Instagram, que é otavio.paranhos, onde eu sempre coloco vários conteúdos bem interessantes lá. Então vamos direto para a primeira carteira. A primeira carteira que me mandaram foi a do Thiago Lanoir, eu acho que é assim que o sobrenome dele, qualquer coisa ele me corrige. Ele investiu 25% em VLUE, que é um ETF especializado no fator valor. Seleciona mais ou menos 140 empresas com o fator valor, ou seja, empresas com múltiplos de preço mais baixos do que a média, tanto dentro do setor quanto de maneira geral. Ele é neutro em termos de setores, ou seja, mesmo que haja um setor relativamente mais caro no geral por múltiplos de preço, ele vai sim investir mais naquele setor que naturalmente ele já é maior, mais representativo dentro do mercado. Ele tem uma taxa de administração de 0,15%, o que é bem baixo. Hoje ele tem 150 empresas, paga um dividendo de 3,3% nos últimos 12 meses. Talvez isso mude ao longo do tempo. Ele investe, como você vê, bastante em tecnologia, porque o mercado neutro naturalmente investe bastante em tecnologia. Quando eu falo mercado neutro, eu quero dizer se você simplesmente investir em todas as empresas sem nenhum critério de exclusão, portanto, investindo naquelas empresas preponderantemente que são maiores, porque elas ocupam um tamanho maior dentro do mercado. Depois ele investe mais em saúde, depois em consumo não cíclico, comunicação, empresas financeiras, industriais, etc. Depois ele investe 20% no VNQ, que é um ETF americano de 180 REITs, que são os fundos imobiliários americanos, porque são ações, são empresas, não são apenas fundos, são empresas de exploração imobiliária, ou seja, fazem atividades parecidas com os nossos fundos imobiliários, e também eles têm a obrigatoriedade de distribuição de dividendos, distribuição dos proventos das atividades da empresa. Depois, o próximo ETF que ele investe é o QQQ, que seleciona 100 maiores empresas da Nasdaq, ou seja, em geral são empresas grandes e majoritariamente de tecnologia. A Nasdaq é uma bolsa de valores em que as empresas de tecnologia, as empresas mais inovadoras, costumam ter as suas ações listadas. Não é uma obrigatoriedade, na realidade é uma coincidência, mas a maioria das empresas de tecnologia são listadas na Nasdaq. E aqui você vê que dentre as 100 maiores da Nasdaq, 47%, praticamente metade, são de tecnologia, outros 20% são de comunicação. Então aqui, por exemplo, está Facebook, etc. Depois consumo discricionário, como por exemplo Amazon também. Então quando a gente vê as maiores empresas, são aquelas famosas que todo mundo gosta e todo mundo conhece. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Intel, Nvidia, Tesla, Adobe, etc. Então se você quer se expor a essas empresas mais famosas, você pode fazer isso através deste ETF. Não é garantia que elas vão performar bem no futuro, mas é uma possibilidade. Este ETF ele tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano e, como eu falei, investe em mais ou menos 100 empresas. Depois ele investe em dois ETFs que eu achei bem interessantes, que eu queria passar para vocês. O primeiro é o FNDF, depois o FNDE, tanto para mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos de empresas grandes, quanto para mercados emergentes também de empresas grandes. Qual é a grande diferença dessa linha de ETFs da Schwab? A grande diferença é que o peso das ações ele é proporcional não ao tamanho dela. O que é o tamanho? É o preço vezes a quantidade de ações. É quanto que você precisaria pagar para você comprar toda a empresa. A gente fala que uma empresa é grande se ela custa mais, né? Ou seja, se você teria que desembolsar mais dinheiro para comprar toda a empresa. Isso que a gente chama uma empresa grande, uma empresa maior. É uma empresa cujo valor dela total é maior. Este índice, ao contrário de dar peso pelo valor da empresa reconhecido pelo mercado, ele dá mais peso para aquelas empresas que têm mais receita, que têm mais dividendo, ou seja, que financeiramente representam uma parcela maior da economia. Uma empresa que tem vendas maiores vai ter maior peso aqui. Você vê que não tem uma relação direta com o preço dela. Então uma empresa que opera muito, que tem muito giro e tal, normalmente ela vai ter um peso maior aqui. Ela tem uma maior representatividade na atividade econômica. E consequentemente, se você dá mais peso para aquelas empresas
que tem maior quantidade de receita, de dividendos, etc., você não vai estar dando necessariamente mais peso para aquelas empresas que são relativamente mais caras, mas que não tem tanta receita. Enfim, uma empresa pode crescer muito, pode ter muito lucro relativo, ou seja, pode ser muito rentável, mas se ela não for realmente grande em termos de vendas, se não vender muito, se não tiver muito dividendo, ela não vai ter uma representatividade grande aqui. Então, portanto, quando a gente olha, por exemplo, este aqui é o ETF de países desenvolvidos fora dos Estados Unidos por este índice de fundamentos, né, e não de valor, de capitalização de mercado, de market cap, você vê que quando a gente olha o box para tentar classificar a empresa, se ela é de valor, se ela é de crescimento, ou seja, empresas mais baratas, empresas mais caras, aqui a gente vê que ela é de valor, empresas grandes de valor. Então aqui quando a gente olha a fact sheet dela, a gente vê o quê? Que as maiores empresas deste índice não são aquelas maiores empresas do índice neutro. São, por exemplo, a Samsung, a Toyota, uma empresa de petróleo, outra empresa de petróleo, outra empresa de petróleo. Por quê? Você vê que as empresas de petróleo hoje elas estão muito relativamente baratas, mas como elas operam quantidades muito grandes de dinheiro, elas representam um percentual maior do índice. Portanto, quando a gente olha a parte de setores, você vê, por exemplo, que energia tem um peso grande, 8%. Quando você vê que, por exemplo, empresas financeiras têm 18%, empresas de tecnologia têm apenas 6%. Ele não decidiu investir no índice americano, este aqui é o ETF que faz isso para os Estados Unidos, ele decidiu investir apenas em mercados emergentes e em países desenvolvidos fora dos Estados Unidos. Mas eu vou dar o exemplo com o mercado americano porque é mais reconhecido. Quando a gente pega quais são as ações, quais são os setores que este índice, que dá peso por receita, selecionou dentro dos Estados Unidos, você vê, por exemplo, que ele deu um peso muito grande como terceira classificada aqui dentre as maiores empresas para ExxonMobil, que é uma empresa de petróleo americana. Depois para AT&T, que é uma empresa de comunicações, está mais barata, muito mais barata do que as grandes empresas de tecnologia. Verizon, que é uma empresa também de comunicação. Walmart, outra empresa de petróleo, que é a Chevron. E você vê, por exemplo, que aqui nem aparece Facebook, não aparece Google, dentre as maiores empresas desse índice. Por quê? Porque essas empresas, apesar de famosas, elas não giram tanto a economia em termos financeiros e monetários. A empresa que mais gira, que tem mais receita, dividendo, etc., outros critérios de fundamentos que este ETF seleciona, você vê que é a Apple, depois a Microsoft, etc. Mas você vê a grande diferença. Logicamente, este ETF ele costuma sim dar mais peso a empresas de valor, mais baratas do que a média. Então, aqui na parte de mercados emergentes também, ele investe no FNDE, também em empresas grandes de valor. Quando a gente olha a quantidade de empresas na parte de mercados emergentes, ele seleciona mais ou menos 346 empresas. Na parte de países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, ele seleciona bem mais, 949 empresas para o ETF FNDF. Então o FNDF 940 empresas, o FNDE mais ou menos 350 e por fim ele investe em renda fixa global geral e BNDW em ativos que têm uma grande capacidade de pagamento. A gente chama isso de investment grade, ou seja, grau de investimento. Existe uma classificação daquelas notas que dão uma maior qualidade de crédito para os emissores que têm grande capacidade de pagamento, isso a gente chama de grau de investimento, e as empresas ou governos que têm uma capacidade de pagamento pior, a gente chama de junk bonds, né? Ou seja, títulos de renda fixa, entre aspas, lixo, não é tão forte assim, mas é um tipo de classificação que é dada. O BNDW investe só em ativos com grau de investimento, tanto nos Estados Unidos quanto fora dos Estados Unidos. Então aqui a gente vê a divisão de como que fica a origem da renda fixa que o BNDW investe. 3% em mercados emergentes, 32% na Europa, 14% no Pacífico e metade nos Estados Unidos. Quando a gente vê como que fica a carteira dele, o diagrama, ele investe basicamente no QQQ, que são grandes empresas de tecnologia e comunicação nos Estados Unidos, depois no VLUE, que são empresas mais baratas em relação à média, depois empresas que têm um maior impacto econômico, tanto em países desenvolvidos quanto em países emergentes, especialmente empresas grandes de valor. Ele não investiu necessariamente em empresas de qualidade aqui, não investiu em small caps, ele investiu em large cap value, empresas grandes
relativamente mais baratas. E depois renda fixa. Eu vejo que a carteira dele está relativamente bem balanceada, ele balanceou bem entre os percentuais que o mercado neutro geral já oferece, certo? Então ele investiu aqui 20% em países emergentes, o que eu acho bom, porque isso dá um peso maior para os ativos que vão se beneficiar, por exemplo, de uma desvalorização do dólar. Se o dólar cair de 5 para 2 reais, esse tipo de ativo é que vai proteger a carteira dele. Isso é bom para nós que somos brasileiros, estamos no Brasil e temos nossos gastos em reais. Ele investiu, enfim, 15% em países desenvolvidos fora dos Estados Unidos e 55% nos Estados Unidos, que eu achei razoável, nada demais. Assim, ele prefere investir no mercado imobiliário, 20%, e em mais empresas de tecnologia, mas isso é uma questão de gosto. Eu, particularmente, não invisto em ETFs muito focados em setores específicos. A segunda carteira que eu queria mostrar é do Rafa Chaves. Ele investe igualmente nestes 4 ETFs. O primeiro é o Nobel, que investe em 67 empresas que aumentaram os seus dividendos sucessivamente durante pelo menos 25 anos. Este ETF, muitas pessoas gostam de investir nele porque falam, empresas de dividendos, eu quero dividendos. Bom, mas não é assim. Na realidade, empresas que aumentaram sucessivamente os seus dividendos por 25 anos tendem a ser empresas mais resilientes, de maior qualidade. O mercado reconhece essa qualidade, aumentando os múltiplos da empresa, exigindo um preço mais caro daquele investidor que quer comprar essa empresa. Afinal, se você compra, você sabe que ela tende a ter mais garantia, mais segurança para passar por crises, porque nos últimos 25 anos todas essas empresas deste ETF passaram por crises, aumentando dividendos ano a ano. Então você vê que são empresas mais resistentes. Inclusive, a quantidade de dividendo pago por este ETF é mais ou menos em linha com a média do mercado, portanto você não vai receber mais dividendos por investir neste ETF. Depois ele investe nas 500 maiores empresas americanas pelo VOO, depois no VNQ, que são os 180 fundos imobiliários americanos que eu já falei para você. Depois ele investe no URTH. Eu particularmente não gosto deste ETF, por quê? Primeiro ponto, que ele tem uma taxa de administração bem mais alta para um ETF que deveria ser neutro, certo? Que investe de maneira geral no mercado. Este ETF investe em países desenvolvidos, tanto Estados Unidos quanto fora dos Estados Unidos. Não investe em países emergentes. Tem uma taxa alta de 0,24% para os padrões americanos. Ele seleciona 1.223 ações. Tem outro ETF, como por exemplo o VT, que consegue selecionar muito mais ações, 8.400 empresas. Eu acho que a diversificação nesse ponto não é maléfica em nenhum ponto. Então você estaria mais diversificado com o VT, especialmente porque ele também investe em mercados emergentes, o que eu acho importante. Você pode ver que as 10 maiores empresas do VT ocupam 13,3% do índice, enquanto que o RTH, as 10 maiores, ocupam 15% do índice. Portanto, ele é mais concentrado em empresas maiores. Ele dá tanto maior peso para empresas maiores, quanto ele seleciona menos geografias e menos ações. Portanto, eu não vejo nenhuma vantagem do RTH em relação a um ETF como, por exemplo, VT, a não ser que ele especialmente não queira investir em mercados emergentes. Quando a gente olha como que fica o diagrama da carteira dele, o RTH, muitas vezes, ele não investe em todas as empresas do S&P 500, não investe em todas as empresas do NOBL, nem em todas as empresas do VNQ, na realidade uma minoria do VNQ. Também eu não consegui fazer aqui, mas ele também não investe em todas do QQQ, ele investe apenas na maioria. De qualquer forma, você vê que ele não é tão abrangente assim, e para mim não faz sentido ele investir nesse ETF aqui gerando tanta sobreposição. Ele poderia simplesmente, se ele quer investir em países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, ter um outro ETF específico de países fora dos Estados Unidos. Inclusive ele perceberia muito melhor qual é a alocação da carteira dele, porque aqui, se você vê essa carteira, você não sabe simplesmente quanto que está nos Estados Unidos. Você teria que entrar no RTH, ver o percentual americano, somar com os outros percentuais da carteira dele dos outros ETFs. Então eu simplificaria, não teria tanta sobreposição. Eu também não teria estes ETFs todos aqui. Ele investe no NOBL, eu não vejo necessidade dele também investir no VOO. Por quê? Porque o NOBL, ele
ele de forma geral já consegue replicar bem o VOO com um pouco mais de qualidade, mais exposição ao fator rentabilidade, ao fator resiliência, enfim, de forma geral. Portanto, eu não vejo muito ganho nesta adição de tantos ETFs um em cima do outro neste espectro de empresas grandes americanas. Eu provavelmente ou teria só o NOBL ou só o QQQ, eu definitivamente não teria o RTH. Então este é o conteúdo que eu queria passar para você. Se você gostou e se você quer que talvez eu analise a sua carteira, coloca a sua carteira aqui nos comentários, dá um like e se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu! Eu queria aproveitar para te convidar que agora no dia 19, domingo às 20 horas, eu vou fazer uma live aqui no YouTube em que eu vou mostrar para você como montar uma carteira de aposentadoria global. É uma masterclass que eu vou fazer mostrando exatamente os 3 passos principais para você conseguir fazer isso com simplicidade, praticidade e consistência. Então se você quer, se inscreve aqui no link que está na descrição desse vídeo. Até lá!